Salve Maria, salve José. Hoje eu quero falar sobre Nossa Senhora Menina, essa tão importante devoção, mas que é pouco conhecida. Como é poderosa a intercessão de Nossa Senhora Menina, como nós devemos invocar muito mais. E para invocar, para a gente ter mais carinho por Nossa Senhora, nós precisamos conhecê-la. E é isso que eu quero fazer neste vídeo, mostrar a vida de Nossa Senhora em sua infância e mostrar a riqueza dos detalhes, os fatos, os pormenores, como é incrível a vida de Nossa Senhora desde os primeiros instantes, quantos fatos maravilhosos. E eu acredito que vai ser o vídeo mais completo que se tem na internet sobre Nossa Senhora Menina, e nós precisamos conhecê-la. E aqui eu quero fazer 2 vídeos falando sobre Nossa Senhora Menina. Eu quero dividir em 2 vídeos, com tantas informações que nós temos, ficou tanto conteúdo que eu achei melhor dividir em 2 partes. E para isso, eu usei esse livro aqui, maravilhoso, do Monsenhor Cladias, Maria Santíssima, o Paraíso de Deus revelado aos homens, os mistérios da vida de Maria, um mistério de luz, dor e glória. É um livro belíssimo, eu recomendo. Imagens belíssimas e pormenores da vida de Nossa Senhora em todos os seus momentos. É um livro de fácil leitura, com toda a beleza dos arautos, sempre com uma estética fina. E tanto a página, o acabamento, a formatação, as imagens, é maravilhoso. E aqui, para ver da onde que o Monsenhor Cladias usou as informações para poder compor essa obra-prima, ele mesmo nos conta. Para falar da vida de Nossa Senhora, eu tive por base os tesouros das Escrituras, Sagradas Escrituras, da tradição da Igreja, e enriquecido com os dados extraídos das legendas piedosas e de revelações particulares, criteriosamente selecionadas, aos quais se acrescentam a devoção pessoal e imaginação do autor. Tudo isso em perfeita harmonia com a melhor teologia mariana. Então o autor ele vai utilizar uma série de dados para compor esta obra-prima, que eu resumi, que eu peguei os trechos que eu acreditei mais importante para poder apresentar a vida de Nossa Senhora. E foram 2 vídeos. O primeiro vai ser desde a concepção de Nossa Senhora, falando um pouco da vida de São Joaquim, de Santa Ana, como eles se conheceram, como foi o casamento, a longa espera para que eles pudessem ter Nossa Senhora, depois a revelação do arcanjo Gabriel em sonho aos 2, depois o nascimento de Nossa Senhora, o parto, os primeiros anos, as primeiras palavras, a vida de Nossa Senhora. Tudo isso está nesse primeiro vídeo de hoje. E no outro vídeo, na parte 2, vamos falar de como foi a estadia de Nossa Senhora no templo. Ela que foi apresentada aos 3 anos, como foi toda essa sua permanência no templo até o momento das mortes de São Joaquim e de Santa Ana. É que é a partir daí que ela vai se encontrar com São José. Então vale muito a pena conhecer. O vídeo eu sei que é um pouco longo, são 2 partes, mas vale muito a pena nós conhecer e aprofundar nossa devoção à Nossa Senhora Menina. E aqui embaixo tem material para quem quiser saber mais, orações à Nossa Senhora Menina. Salve Maria, salve José. A primeira parte, para começar a falar sobre Nossa Senhora Menina, é falar sobre os seus santos pais, apresentar um pouco cada um deles e falar como ocorreu o casamento e depois a concepção de Nossa Senhora. Vamos iniciar então falando de São Joaquim. São Joaquim, descendente de Davi, através de Natã, que era um dos 4 filhos do rei profeta com Betsabeia. Ele, São Joaquim, era originário de Belém, e durante a sua infância, a providência o favoreceu com diversos sinais
sobre a vinda do Messias. Quando ele tinha 8 anos de idade, ele teve um sonho, no qual discerniu por revelação que estava chamado a se tornar o patriarca de uma grande família. Quando ele completou a sua idade, que era estabelecida para contrair um matrimônio, em uma de suas viagens a Jerusalém, São Joaquim aconselhou-se com um sacerdote amigo, que, mesmo jovem, já gozava de muito prestígio pela sua grande santidade. Este sacerdote era Simeão. Era Simeão, que tinha como modelo de santidade sacerdotal o ancião Eleazer. Os dois sacerdotes concordaram em indicar para São Joaquim uma esposa que fosse uma virgem ligada à sua mesma estirpe. O nome dela era Ana, que distinguia-se sobretudo pela sua virtude. Foi o próprio sacerdote Simeão que oficiou a cerimônia de núpcias de Joaquim e Ana, que aconteceu em Jerusalém, recomendando-lhes insistentemente que rezassem, a fim de que sua prole apressasse a salvação de Israel. Contava ele 25 anos de idade, e ela aproximava-se dos 20. Iniciou-se então a convivência conjugal na casa, em Nazaré. Depois do casamento, aquele matrimônio se manifestava infrutífero. Alguns israelitas até pensavam: se eles são estéreis, alguma falta cometeram. Os anos se passavam e eles aguardavam a esperada prole. E assim se passava o tempo. 20 longos anos transcorreram nesta grande provação. Certo dia, quando Joaquim se apresentou no templo, a fim de fazer uma oferta voluntária de um gado, como era o seu costume, um sacerdote chegou a rejeitá-lo publicamente, alegando não ser agradável ao Senhor o sacrifício de um homem sem prole. Ele retornou ao lar depois dessa humilhação e explicou para sua esposa, Santa Ana, a conveniência de se retirar por algum tempo para rezar e jejuar nas montanhas, o que executou com o seu consentimento. Pouco depois, junto com essa ofensa, veio somar-se uma afronta feita por uma doméstica em razão da esterilidade do casal. Decorridas algumas semanas, São Joaquim retornou a Nazaré. Os esposos retomaram a normalidade de sua vida familiar. Transcorrido 1 ano após esses fatos, o arcanjo Gabriel apareceu radiante para Santa Ana para lhe dar a grande notícia de que o Senhor atendera aos seus pedidos. Ela geraria de Joaquim uma menina que teria uma sublime vocação. E acrescentou o arcanjo Gabriel que nessa menina se realizaria tudo quanto haviam predito os profetas. Ele disse: a filha que de ti nascerá será a aurora da salvação e a porta pela qual entrará o Messias prometido. Ela será a arca da vossa vitória e atrairá Deus a esta terra. E o mesmo arcanjo comunicou em sonhos a Joaquim que a sua esposa recebera uma visita celeste, revelando-lhe que conceberia uma filha, e disse-lhe ainda que a criança deveria chamar-se Maria.
O casal então resolveu ir até Jerusalém para dar graças a Deus. E de comum acordo decidiu que consagrariam a menina ao serviço do Altíssimo em seu templo, logo que a idade o permitisse. Para lá se dirigiu igualmente Simeão, avisado por iluminação angélica da vinda dos esposos, com o intuito de os acolher e abençoar. Joaquim e Ana foram, ao seu tempo, limpos do pecado original e viviam em estado de graça. Mas a grandeza da concepção da mãe do Messias recomendava que eles se elevassem a um grau de santidade e de purificação até então jamais atingidos. Deveriam ser cumulados de dons e virtudes muito particulares. Convinha que Ana possuísse uma santidade ainda maior que de seu esposo, São Joaquim, pois ela se tornaria o tabernáculo vivo da Rainha do Universo. Em São Joaquim e em Santa Ana, convergiu o que havia de mais requintado no povo eleito, tanto no que se refere aos dons naturais quanto sobrenaturais. Parece razoável admitir que também eles tenham sido purificados da concupiscência da carne antes da concepção de Maria. Tratando-se da medianeira universal de todas as graças, os primeiros a se beneficiarem dessa prerrogativa não deveriam ser os seus próprios pais? Exultante estava o arcanjo Gabriel, designado pelo Senhor como guardião de tão precioso tesouro. Concebida sem pecado original, desde o primeiro instante de sua concepção, Nossa Senhora gozou de plena lucidez e rendeu ao Criador a mais perfeita adoração. Já no ventre materno, Nossa Senhora tinha pensamentos elevadíssimos e sublimes, vivendo no seio de Santa Ana como em um verdadeiro tabernáculo. Dr. Plínio ressalta, enriquecida com um robusto dom de ciência infusa, sua contemplação era das mais elevadas. Excetuando as 3 pessoas divinas, ninguém, nem sequer os anjos, jamais abarcou o imenso oceano de perfeições que nela era encerrado. Em virtude da ciência altíssima que tinha recebido pela graça de Deus desde o seio de Santa Ana, Nossa Senhora começou a pedir a vinda do Messias e a queda de todo o mal no gênero humano. Por essa forma, ela já passou a influir nos destinos da humanidade. Cada segundo da existência de tão excelsa criatura dava tanta glória a Deus. Durante o período da gravidez, limpa não só do pecado original, Santa Ana também foi limpa das sequelas do pecado original. Assim, a gestação de Nossa Senhora transcorria sem qualquer incômodo ou mal-estar, e o vínculo de união entre as duas se aprofundava a cada instante. Essas graças também abrangiam a São Joaquim. Seu nascimento deveria encher de alegria a terra inteira e todos os coros angélicos. Apareceu nessa terra de exílio uma criatura sem pecado original. O nascer do sol é uma realidade pálida em relação à entrada de Nossa Senhora no mundo. Nascimento de Nossa Senhora. Dia 8 de setembro. Se entre os moradores de Nazaré predominava uma atmosfera de fé pequena, muito diverso era o entusiasmo e a expectativa que reinava entre as miríades dos espíritos angélicos. A profetisa Ana veio para auxiliar Santa Ana
durante o transe do parto, pois imaginava que este seria doloroso. Entretanto, concebida sem pecado original e elevada à participação no plano hipostático desde o primeiro instante de sua existência, Maria não viria ao mundo como o comum dos homens. Alguns instantes antes do nascimento de Nossa Senhora, Santa Ana estava muito tranquila e recolhida. A certa altura, ela foi tomada de grande alegria e pôde contemplar num êxtase, na proporção que Deus lhe destinara a conhecer, o júbilo da Santíssima Trindade por se iniciar o plano da salvação. A menina saiu do claustro materno envolta em luz. São Gabriel teve a imensa honra de, enquanto embaixador das três divinas pessoas, recebê-la e embalá-la nas asas, antes mesmo de sua mãe acolhê-la nos braços. Foi permitido aos anjos saírem da mansão celeste para prestar suas homenagens, veneração e vassalagem àquela que por tantos séculos haviam esperado. A partir daquele dia, o céu das legiões angélicas passou a ser Maria Santíssima. Nossa Senhora nasceu em pleno meio-dia, quando o sol se encontrava em seu zênite e irradiava sua máxima intensidade de luz no firmamento. Se o nascimento do Redentor Divino se daria à meia-noite, como um símbolo de que ele vinha resgatar a humanidade das trevas do pecado, parece arquitetônico que a natividade de Nossa Senhora tenha ocorrido exatamente no horário inverso, pois ela estava destinada a trazer à terra o sol da justiça. Em um cômodo próximo ao quarto onde se encontrava Santa Ana, São Joaquim conversava com alguns familiares. Acompanhavam-no também 2 sacerdotes, um que era de sua idade muito amigo, chamado João. Logo que Nossa Senhora veio ao mundo e abriu seus encantadores olhinhos, São Joaquim o sentiu misticamente e exclamou em voz alta: "Minha filha nasceu." Em seguida, se retirou para ir ter com ela e Santa Ana. No firmamento, um incontável número de anjos e arcanjos comemorava. Entretanto, eles eram vistos somente por aqueles que possuíam fé na proporção do grau desta virtude em cada alma. Quanto à menina, o seu primeiro movimento ao vir à luz foi um ato de perfeito amor a Deus Altíssimo, de agradecimento por havê-la criado e de oferecimento de si mesma como escrava, para em tudo fazer sua santíssima vontade. Teve imediatamente um relance de visão beatífica. Ela viu com muita clareza as legiões de anjos que a reverenciavam, e só depois fitou comprazido seus santos progenitores e as senhoras que a acompanhavam sua mãe. Em vez de prorromper num pranto, como é comum das crianças, os seus pequeninos lábios, levemente rosados, esboçaram um sorriso. Se a concepção de Nossa Senhora constituiu para Santa Ana e São Joaquim ocasiões de graças extraordinárias, essas se tornaram ainda muito mais intensas quando ambos a tiveram no braço, ao alcance de seu olhar. Isenta do pecado original, Nossa Senhora era dotada de ciência infusa e do pleno uso da razão. Já ao abrir os seus olhinhos para a realidade, Nossa Senhora entendia tudo quanto que se passava. Quanto o Criador foi glorificado com somente um olhar de Nossa Senhora. Santa Ana contemplou em seu regaço, dizendo: "Joaquim, como ela é bonita." A menina penetrou o fundo da alma de sua mãe e pensou: quando eu estava em seu claustro, não notava tão claramente assim, mas agora eu me dou conta de que mamãe precisaria receber mais graças e progredir em tais pontos.
Ó meu Deus, concedei a minha mãe essas graças. E em seguida a alma de Santa Ana tomou uma conformação mais angélica. Ah, Nossa Senhora, desde os primeiros momentos a onipotência suplicante, e com essa simples prece começou a antecipar o dia bendito da encarnação. Pervadidos de amor por este precioso tesouro, ambos se consagraram interiormente a ela como escravos, ecoando o gesto de sua filha, que se fizera escrava do Senhor logo ao nascer. Os santos esposos tornaram-se os precursores da amorosa escravidão de Nossa Senhora preconizada por São Luís Grignion de Montfort. O casal decidiu evitar qualquer tipo de comemoração pelo nascimento de Nossa Senhora, preferindo permanecer em recolhimento, contemplando-a. Somente depois de algum tempo, os parentes e amigos mais próximos, que ainda não a conheciam, vieram visitá-la, trazendo-lhes presente. O Dr. Plínio disse: a situação do mundo naquele tempo era parecida com a dos nossos. Os vícios imperavam, a idolatria dominava a terra, a abominação havia penetrado na própria religião judaica, o mal e o demônio venciam. Contudo, no momento decretado por Deus em sua misericórdia, ele derruba a muralha, nasce Nossa Senhora, a raiz bendita, da qual brotaria nosso Senhor Jesus Cristo. Começava assim a derrocada do demônio. Quando Nossa Senhora nasceu, a natureza inteira recebeu um novo alento e esplendor. Uma como que alegria percorreu as plantas e os animais. Os oceanos tornaram-se mais majestosos, os céus mais límpidos, as noites mais belas. Por quê? Porque Maria havia nascido, Rainha e Senhora do Universo. Ela se encontra no centro da criação e através dela que emanam para toda a natureza os favores de Deus. Com sua natividade, tudo se tornou mais diáfano, mais nobre, mais alegre, como prenúncio das supremas alegrias da noite de Natal. Deus passou a olhar o homem com maior benevolência, pois agora sua mãe fazia parte da humanidade. Muitos justos tiveram sonhos, visões e comunicações sobrenaturais. Simeão, por exemplo, recebeu uma altíssima graça, quase um êxtase que o confirmou na esperança da vinda do Messias. Algo análogo ocorreu com São Zacarias e Santa Isabel. Até mesmo aos ímpios foram concedidas graças especiais para suas conversões. Não obstante os prodigiosos efeitos no campo metafísico e sobrenatural, Monsenhor Clá considera que no plano físico, o nascimento de Nossa Senhora esteve envolto num ambiente de muita normalidade. A providência visava evitar que os maus, suspeitando da grandeza e unicidade da vocação da menina, e assim tentassem frustrar os planos divinos a seu respeito. A escolha do lugar onde Maria deveria nascer também resultou providencial. Nazaré, em toda a sua pequenez. Como aparece nas Sagradas Escrituras, pode, porventura, vir coisa boa de Nazaré? Assim, as altíssimas experiências místicas concedidas a Nossa Senhora logo abriram seus olhinhos, bem como as extraordinárias graças outorgadas a São Joaquim e Santa Ana, tiveram por testemunhos apenas os anjos e bem-aventurados. Tudo passou desapercebido aos olhos dos habitantes de Nazaré. E essa nota tônica perduraria durante a infância da pequena Maria. E agora vamos falar sobre o nome de Maria. O nome da Mãe de Deus foi revelado. O arcanjo Gabriel indicou a São Joaquim, na própria ocasião em que lhe anunciou em um sonho que a sua esposa conceberia, apesar de sua idade avançada. Se o nome de Jesus manifesta sua glória e missão salvadora, pode-se dizer que o nome de Maria expressa o conjunto das perfeições divinas, uma vez que Deus Pai reuniu todas as águas e denominou-as mar. Reuniu todas as graças e chamou-as de Maria. Assim ensina São Luís de Montfort.
Existem muitas especulações sobre o seu significado, como Senhora, Estrela do Mar, muito amada, entre outros. Alguns chegaram inclusive a ver neste nome uma referência a Maria, irmã de Moisés e Araão, escolhida por Deus para cooperar com o profeta na libertação do povo eleito da escravidão do Egito, uma pré-figura de sua função corredentora. Depois do nascimento de Nossa Senhora, e que se passaram os tempos prescritos para a purificação de Santa Ana, o santo casal partiu em uma peregrinação a Jerusalém para apresentar sua filha no templo e fazer a oferenda de um cordeiro e de uma rola. Simeão, o sumo sacerdote naquele ano, recebeu-os na porta do tabernáculo, pois Deus lhe comunicara que para lá se dirigia uma menina destinada a uma grande vocação, a quem ele se destinava a proteger. O sacerdote profeta bem conhecia os antecedentes de sua prodigiosa concepção. São Joaquim e Santa Ana, à maneira de um hino de louvor, gratidão e restituição a Deus por tão imenso dom que lhes fora concedido, renovaram o voto de consagrar a menina ao serviço do templo quando ela completasse 3 anos de idade. Os magos judeus perceberam no firmamento uma nova e reluzente estrela e imediatamente informaram o ocorrido aos mestres da lei. Enquanto isto, o tempo passava. Nossa Senhora começou a falar, a usar a palavra, quando completou 1 ano e meio de idade. Tratava-se esse período de uma fase indispensável na vida de Nossa Senhora, do qual ela pôde desenvolver seu altíssimo espírito contemplativo e aprofundar suas relações com o mundo angélico e com Deus. O início da comunicação, através da fala, abriu uma nova fase na vida de Nossa Senhora, que se estenderia até a partida para o templo, com seus 3 anos de idade. O seu dia se dividia entre orações, meditação, convívio social e deveres familiares. Logo após acordar, Nossa Senhora passava cerca de 1 hora ou 1 hora e meia em oração, ajoelhada sobre a própria cama. Não se tratava de oração vocal, mas de um convívio íntimo com a Santíssima Trindade, numa oração de quietude que se erguia a Deus desde o mais profundo do seu coração. A seguir, ela se aprontava e só então iniciava suas diversas atividades. As manhãs estavam reservadas para as ocupações domésticas. Maria empenhou-se no aprendizado dos ofícios que lhe seriam úteis no serviço do templo. Para esse fim, mostrava interesse em ajudar sua mãe nos afazeres diários, como cozinhar e limpar a casa. Participava também da confecção de toda sorte de alfaias. Santa Ana lhe ensinou a tecer as magníficas túnicas sem costuras que mais tarde Nossa Senhora faria para o seu divino filho. A menina se comprazia também na jardinagem. Enquanto trabalhava o jardim, cantava, entoava salmos. Sua alegria e profundidade em meio às ocupações mais comuns do cotidiano era perceptível. Santa Ana conversava muito com Nossa Senhora e lhe contava inúmeras histórias. As preferidas dela eram as das santas mulheres que prefigurariam a mãe do Messias, como Rebeca, Esther, Judite, Ruth, entre outras. Santa Ana era uma grande educadora e procurava atrair sua atenção para a misteriosa harmonia existente entre a justiça e a misericórdia. De sua mãe, ela também ouvia as narrações sobre os antepassados, as façanhas dos heróis de Israel e a epopeia de Moisés. O período matutino se encerrava com almoço, na intimidade de seus pais. Concluída a refeição, Nossa Senhora se recolhia em seu quarto para mais um período de oração.
Em geral, as tardes estavam reservadas para as obrigações sociais e constituíam ocasião propícia para o exercício da caridade, tanto com jovens quanto com adultos. Na pequena cidade de Nazaré, todos se conheciam e se relacionavam. Se o Criador desce hora da brisa da tarde para conversar com Adão no paraíso, não viria alegrar o seu próprio paraíso, que é Nossa Senhora, o Imaculado Coração dela? Essas comunicações se davam ora por palavras, por visões, ora por impressões interiores, como o próprio Deus pensando, amando e sentindo nela. Mesmo ao conversar ou brincar com as amigas, ela tinha sua atenção sempre posta em Deus. Embora se tratasse de algo inato em Maria, esse amor ao recolhimento foi muito estimulado e orientado pelos seus pais. Maria recolhia-se depois novamente até o horário do jantar. Nossa Senhora era muito comedida à mesa e costumava oferecer sacrifícios pela vinda do Messias. Então, ela retirava-se para descansar, não sem antes rezar um pouco mais. Nossa Senhora tinha um grande pendor musical, quer para louvar a Deus, quer para alegrar os corações de seus santos progenitores, ou então entreter o convívio com as demais crianças. A sua voz era celestial, a mais celestial que houve na terra. Algumas vezes, ela compunha letras para as melodias que criava. Habitualmente, ela musicava os salmos. Não era estranho ouvir Santa Ana, São Joaquim cantando em meio à faina cotidiana, uma vez que era esse o costume em Israel. Gozavam de sua preferência aquelas partes do saltério que faziam referência ao Messias, além de certos trechos de Isaías, com nota messiânica mais acentuada. São Joaquim e Santa Ana poderiam ser nomeados padroeiros daqueles que preparam seus filhos para a vida religiosa e a ela os oferecem com desprendimento. Os esposos instruíram sua filha que deveria ser consagrada a Deus. São Joaquim recebeu em sonho a revelação do arcanjo Gabriel de que estava chegado o momento. Também Santa Ana sentiu uma forte moção interior, indicando para que assim procedesse. Nossa Senhora mesma ajudava sua mãe a preparar os acessórios que deveria levar consigo para o seu momento de apresentação no templo. Dias antes da partida para Jerusalém, Nossa Senhora começou a prepará-los para enfrentarem sua ausência, ora levando-os a participar da alegria que sentia entregar-se a Deus, ora fortalecendo-os por meio de algumas palavras, ou mesmo obtendo-lhes graças extraordinárias que lhe falassem no interior do coração. E assim chegou o momento em que Nossa Senhora deveria ser apresentada ao templo.